Oi, oi, gurias, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, eu já coloquei as crianças pra dormir e eu já botei até meu pijama, eu já tava pronta pra ir pra cama. Porém, eu tô com uma coisa queimando meu coração desde antes, eu preciso compartilhar com vocês. Lembra daquela parábola das 10 virgens? Onde umas tinham o azeite, estavam prontas para quando o noivo chegasse. Porém, tinham aquelas que não tinham se preparado. Tu já parou pra pensar que aquilo que tu carrega pode ser exatamente o que o outro precisa? Foi hoje ou ontem, eu não lembro, eu tava conversando com alguém e foi hoje. E isso começou a queimar no meu coração. A gente tem a mania, o ser humano, de querer reter o conhecimento, de querer reter os bens só pra nós de uma forma egoísta. Mas o Senhor não nos ensina isso, o Senhor nos ensina a transbordar. E quanto mais a gente transborda, mais a gente derrama. O Senhor, Ele é Deus de relacionamentos. E Ele usa pessoas para servir pessoas, para abençoar pessoas. Mesmo Ele podendo usar qualquer coisa, mesmo Ele podendo usar qualquer um. Como Ele usou até uma mula. Ele escolhe usar os filhos dele, Ele escolhe usar as pessoas para poder transbordar. E às vezes aquilo que tu tem pode ser justamente aquilo que o teu irmão precisa. Aquilo que tu tem, não digo apenas de bem, mas eu digo às vezes até de dom, de conhecimento, de habilidades. Pode ser uma resposta de oração para aquilo que o teu irmão, que a tua irmã precisa, para aquilo que eles têm orado, para aquilo que eles estão precisando. Pode ser a bênção de alguém. E a gente vive a nossa vida assim, querendo usar aquilo que nós temos apenas para nosso próprio benefício. Como a rainha Vasti, né? O Senhor tinha colocado ela na posição de rainha. E no momento em que ela estava lá, que o rei chamou ela para que ela se posicionasse como rainha, não sobre ela mesma, mas sobre honrar o marido dela, né? O que aconteceu? Simplesmente ela negou a presença dela para o rei. E quando chegou a vez de Esther, que Esther estava a ponto de precisar se posicionar em prol do outro, pela fala dela, tu vê que ela não estava pensando em se posicionar, porque ela estava numa zona de conforto, era fácil para ela estar ali como rainha, era cômodo. Porém, chegou o tio dela e disse: será que não foi para esse tempo que Deus te trouxe a posição de rainha? O Senhor, Ele nunca faz nada para que seja algo gerado apenas em nós. É sempre para que a gente transborde, é sempre para que seja através de nós. Então, o que Deus está te confiando hoje? O que tu já tem hoje? Que não é para ficar só em ti. De que forma que hoje tu pode transbordar na vida de alguém? De que forma que hoje tu pode servir alguém? Seja com uma palavra, seja com uma habilidade, seja com dom, seja com bens, seja com uma oração. O que Deus tem colocado dentro de ti que tá chegando na hora de tu transbordar, de ser além daquilo que tu já tem hoje? Deus, Ele sempre vai multiplicar de acordo com aquilo que a gente entrega. A rainha Esther, ela saiu da zona de conforto e ela se colocou diante do rei com sabedoria, mas ela se colocou diante do rei. E o Senhor honrou a obediência, a submissão, a disposição do coração de Esther de servir. Hoje eu estava lendo lá em Marcos, no capítulo 16, se eu não me engano, versículo 20, onde Jesus estava falando no versículo 15 ali, para os discípulos, depois de que ele tinha morrido, que os discípulos eles eram para ir e pregar a toda a nação, né? Ele estava dando uma ordem para os discípulos o que fazer depois que ele tivesse morrido. E o capítulo termina com sendo dito que os discípulos foram e que Deus estava com eles e que Deus tem uma palavra que é dita, mas é como se Deus estivesse concedendo sucesso, testificando aquilo que eles estavam fazendo, de acordo com o que eles iam e levavam a palavra. Eu não lembro exatamente o versículo, mas eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês. E
E é isso, quanto mais a gente se coloca à disposição do obedecer, do servir, do ir, do honrar, do estar disposto a cumprir aquilo que Deus tem nos confiado, mais Ele nos honra, mais Ele transborda, mais Ele vai à frente. Então é isso, pessoal, eu queria orar por vocês agora. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa palavra tão viva que o Senhor tem colocado no meu coração. Obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor está nos direcionando para um tempo de filhos maduras. Obrigada, Senhor Jesus, porque eu creio que o Senhor está alinhando o coração das tuas filhas. Obrigada, Senhor, porque eu creio que não é mais tempo de leite, mas é tempo de alimento sólido, Pai. É tempo de profundidade. Eu creio que o Senhor está chamando tuas filhas, Senhor, para um tempo mais profundo. Para um tempo de realmente ir e cumprir os propósitos que o Senhor tem. Pai, que nessa noite, que nesse dia, que no tempo em que tuas filhas estiverem assistindo esse vídeo, Senhor, tu esteja tirando as escamas dos olhos, tu esteja chamando elas pelo nome, dando clareza, Senhor, para que não haja dúvida, para que não haja engano, Senhor, para que não haja mentira, mas que elas estejam sendo direcionadas pela tua voz e que o teu Espírito Santo testifique aos corações, Senhor. Derrama sobre as tuas filhas intrepidez e ousadia para cumprir aquilo a qual o Senhor tem chamado, Pai. Em nome de Jesus, e que em todo tempo, assim como foi com os discípulos, que o teu Espírito Santo ia à frente, Senhor, que o Senhor também vá à frente das tuas filhas nesse tempo. Em nome de Jesus, abrindo as portas, direcionando os caminhos, quebrando as cadeias, Senhor, e trazendo, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, gurias. Então é isso, que Deus abençoe vocês. E se essa palavra falou contigo, ou se tu sente de enviar ela para alguém, que tu compartilhe em nome de Jesus, e que essa palavra se testificou teu coração, comenta aqui embaixo. Um beijão e até a próxima.